Olá, querido cliente! Seja muito bem-vindo novamente a mais uma aula do nosso CX Day. Já estamos na terceira aula e antes de eu revelar o nome da professora de hoje, eu quero relembrar. Pega a barrinha aqui do lado, vai até o final da página e clica no botão para fazer o download do material gratuito que o professor está utilizando nessa aula. Mas, Pam, por que é importante clicar nesse botão aqui? Muitas vezes, o vídeo do professor, dele falando, acaba sobrepondo o slide que ele está apresentando. Com isso, algumas palavras ficam escondidas e até dificultando também a interpretação dos gráficos apresentados. Por isso que é importante clicar e acompanhar com o slide limpo na sua tela e ouvindo o professor. E é claro também que você pode utilizar esse material para fazer futuras consultas e pegar mais detalhados alguns dos dados que o professor tem trazido. Dito isso, nossa aula de hoje vai ser com a Lilian Oliveira. Lilian, muitíssimo obrigado novamente por topar esse desafio, por trazer conhecimento, tá mais uma vez com a gente nessa experiência Quest incrível e eu tenho certeza que você vai dar um show falando sobre CS na prática. Obrigada pela introdução, Pam. Obrigada pelo convite também. Estou super feliz de dar essa aula de CS para vocês. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre o que eu faço, né, o que eu tenho feito nesses últimos aí 5, quase 6 anos. Eu sou a Lília Oliveira, eu estou trabalhando com CS aí desde quando eu trabalhava na Sambatec, tem mais ou menos uns 5 anos isso, e eu comecei a fazer CS quando isso estava surgindo no Brasil. As pessoas ainda não estavam entendendo muito bem o que era CS, qual que é a diferença para atendimento, o que é possível fazer, quais são os processos, as métricas que eu acompanho. Eu acabei entrando nesse meio aí, bem no comecinho aqui no Brasil e desvendando como eu poderia aplicar isso em diferentes tipos de negócio. Então, passei por diferentes tipos de negócio aplicando CS. Eu fui mentora também de várias empresas para falar sobre Customer Success, atendimento do cliente. Eu acabei ajudando mais de 200 líderes de Customer Success a montarem suas estratégias, montarem suas equipes. E hoje eu estou na Wirecard, que é um desafio super grande, porque é uma empresa que tem mais de 400 mil clientes. E vou mostrar um pouquinho na apresentação como a gente consegue aplicar uma estratégia de CS dentro de uma empresa de qualquer tipo de negócio que seja e por que essa estratégia existe, por que ela é importante. Tá bom? Vamos lá ver então? Então, pessoal, a apresentação vai ser sobre CS, como a gente aplica isso na prática. E hoje eu vou mostrar um pouquinho como a gente monta uma estratégia e como a gente vai montar uma área de Customer Success. Quais são as primeiras coisas que eu tenho que pensar, quais são os tipos de processo que eu vou ter que analisar. E eu gostaria de começar falando um pouco da Wirecard, que é a empresa que eu estou hoje. Eu queria começar explicando um pouquinho da Wirecard, o que a gente faz. Basicamente, a Wirecard ela é um meio de pagamento, então ela traz a segurança, né, para as transações que são feitas online, para lojas online e para lojas offline. Na prática, se eu vendo, por exemplo, camisetas pretas, eu preciso de um sistema que vai fazer toda a gestão de risco de uma transação, saber se ela é fraudulenta ou não, e que vai me ajudar também a ter a segurança para essa transação ser completada e eu ter todos os dados de quanto eu estou vendendo, o que eu estou deixando de vender, por que algumas transações estão sendo canceladas. O que a gente faz é isso, basicamente, no nosso ideal, né? A gente ajuda os empreendedores a prosperarem cada vez mais, seja eles pequenos ou grandes. E a gente tem um desafio muito grande para quando a gente fala de atendimento ao cliente e customer success, porque a gente tem mais de 400 mil clientes, tá? Hoje, a minha área de Customer Success em específico toma conta dos nossos maiores clientes, então são os clientes que a gente considera Key Accounts, e é uma equipe bastante focada em resultado, bastante focada em números, análise de dados, e eu vou explicar um pouco como a gente chega até lá. Antes de contar sobre isso, eu queria trazer um questionamento, né, de por que eu estou mostrando o nome dessas empresas, né? Netflix, Amazon, Salesforce, Microsoft, Adobe, Accenture. São empresas que elas todas têm em comum um modelo de recorrência, né? Que é um modelo que hoje está sendo um dos modelos mais bem sucedidos no mercado,
Netflix, para ter uma ideia, superou as ações da Disney. Então, hoje a Disney vê o Netflix como um dos seus maiores concorrentes. E o que é engraçado é que os dois, na teoria, eles não são concorrentes diretos. Mas a Netflix, sendo uma empresa de negócio de recorrência, quer dizer, um negócio de assinatura, está conseguindo ganhar bastante espaço no mercado por conta da experiência que eles conseguem oferecer para o usuário. Todas as séries que são feitas no Netflix, elas são baseadas no que a gente está buscando. Então, se eu estou buscando séries que tem um clima meio nostálgico, anos 80, tem um clima meio sci-fi, né, ficção científica, e filmes que também tem a Winona Ryder, se isso está sendo muito procurado, o Netflix vai lá e cria um Stranger Things. Isso é um case real, baseado nos dados que os usuários estavam inserindo no campo de busca. E baseado nesse mercado, eu só consigo oferecer um produto de muita qualidade se eu conheço muito bem o meu usuário. Então, quando eu tenho uma base de usuários que é recorrente, que está comprando de mim, que está me oferecendo informações, eu consigo aproveitar isso melhor. Diferente de um negócio que eu vou lá e compro uma vez só e nunca mais apareço, você não tem tanto como saber o que eu quero, do que eu gosto, e por isso eu falo muito que a gente tem que apostar no mercado de recorrência e é aí que o Customer Success nasce. Não adianta nada eu colocar vários clientes para dentro, por exemplo, no caso do Netflix, e eu não conseguir manter esses caras lá. Como é que eu vou me manter viva? Então, o Customer Success nasce aí do modelo de recorrência de negócios, pensando muito na retenção desses clientes, para que eu consiga cada vez mais extrair dados deles e montar um produto cada vez melhor e que gere cada vez mais valor para eles. Eu gosto de mostrar essa frase de é essencial que os clientes da minha empresa sejam felizes, porque eu escuto isso todos os dias. CEOs, diretores de empresa falando com como é importante que o cliente seja feliz, eles querem os clientes muito felizes, mas na maioria das vezes essa frase de cliente feliz, ela vem acompanhada de algumas outras. Ao longo da minha carreira, quando eu estava gerenciando contas, eu passei muito por essas situações. Exemplo, estou aqui no telefone com o meu cliente e o meu cliente me liga e fala assim: Oi, Lilian, tudo bem? Aqui é aquele seu cliente que você sempre conversa. Eu tô te ligando para falar que, cara, eu tô super feliz com o negócio de vocês, mas está acontecendo aqui um corte de custos que eu vou precisar desligar a plataforma. A gente vai precisar terminar o contrato. Isso é uma ligação que eu já vi várias vezes, de um cliente falar que está super feliz ou que está super satisfeito com o seu produto ou com o seu serviço, mas falar que, putz, então, eu achei um produto mais barato, eu achei um produto que é um pouco mais simples, eu tenho menos atrito. Então, assim, o cliente feliz e o cliente satisfeito, muitas vezes eles são clientes que não vão ser fiéis ao seu negócio. Por isso eu volto naquela frase de que é essencial que os clientes da minha empresa sejam felizes e eu falo que, para mim, não é essencial. É extremamente importante, principalmente para o meu negócio crescer e meus clientes falarem bem de mim, porém, não é essencial. Não é isso que vai fazer com que os meus clientes fiquem de fato. Eu queria dar um exemplo também, que eu sei que todas as empresas têm um cliente que é tipo esse aqui. Chega na empresa, todo mundo conhece o nome do cara, o cara pelo nome. Ele grita com todo mundo, ele xinga, ele fala que vai ligar para o CEO, ele fala que vai ligar para o seu diretor. Você fala o nome do cliente no escritório, as pessoas já escondem uma nas outras, você não começa a falar, ai meu Deus, é fulano de tal. E não quer atender o telefone. Só que normalmente, estudando esse cliente, que normalmente é o cliente que está pé da vida com a empresa, ele tem um perfil muito parecido. Que é um cliente que já está na empresa há muitos anos, é um cliente que todo mundo sabe que ele reclama e que ele não está satisfeito com o produto. E aí eu fico me perguntando, por que o cliente, que na teoria não está satisfeito, liga, reclama com todo mundo, liga para o diretor e não sei para quem, continua na minha empresa? Por que ele não termina o contrato, para de usar meu serviço, para de usar meu produto? É estranho isso, né? E a resposta, eu vejo que é muito um resultado. Eu gosto de acreditar que as pessoas elas não estão, elas não fazem as coisas sem perceber. Então, aquele cliente ele não está ficando na minha empresa porque ele esqueceu de terminar o contrato. É porque algum tipo de resultado ele consegue adquirir do meu serviço ou produto. Ele pode achar meu produto péssimo, pode achar que a experiência não é legal e várias coisas, mas
ele consegue gerar uma redução de custos no final do mês, por exemplo. Por mais capenga que seja, eu cumprir com o objetivo e conseguir manter aquele cliente fiel. Ele não vai ser um advogado da minha marca, ele não vai falar bem de mim para as pessoas, ele não vai me indicar, mas ele não é um cliente que vai se desligar. Então, o inicinho do que a gente tem que começar a pensar é que tipo de resultado eu trago para os meus clientes hoje. Eu trago resultado? É outra coisa que a gente precisa se pensar e entender por que os clientes continuam conosco, o que traz de fato essa fidelidade. Eu gosto de citar esse softwarezinho, isso é uma tela de um software que me ajudava a escrever em inglês, corrigia erros um pouco mais avançados, tipo pares de palavras, vírgulas, palavras trocadas. E aí eu estava escrevendo o meu resumo para o LinkedIn, obviamente vai ter muitos successful customers, clientes bem-sucedidos. E aí o software ele circulou o clientes bem-sucedidos e abriu essa janela para mim. A janela está falando assim, minha amiga, parece que clientes e bem-sucedidos não são pares de palavra que fazem muito sentido, não está muito legal. Tente substituir por clientes felizes ou clientes satisfeitos. As pessoas não estão acostumadas a falar que os clientes são bem-sucedidos. Isso eu achei muito engraçado. A gente está acostumado a falar que o meu cliente é feliz ou que o meu cliente é um cliente satisfeito. Só que esses são dois conceitos que eu expliquei lá atrás, que para mim eles são extremamente amplos. Um cliente pode estar feliz e não ser fiel à minha marca. Um cliente pode estar satisfeito, me dar 10 em todas as pesquisas de satisfação e ele não ser fiel à minha marca. Muitas vezes eu estou medindo da forma errada, eu estou fazendo a pergunta errada, ou às vezes meu cliente está buscando um resultado que eu não estou entregando. Às vezes eu posso ser uma empresa de experiência incrível, todos os clientes falam sobre a minha marca, eles gostam daquilo que eu faço, mas eles não conseguem alcançar, por exemplo, um resultado claro no final do mês. Por exemplo, eu posso querer ter um cartão de crédito com o banco que vai ser um relatório de onde eu estou gastando mais. Se o banco me der uma experiência incrível, um cartão de crédito que passa em todas as lojas, ele nunca vai ser bloqueado, ele nunca vai ser fraudado, mas eu não consegui enxergar esse relatório de onde eu estou gastando mais, eu posso achar incrível, cartão maravilhoso, indico para todo mundo. Mas eu não vou ser cliente, porque eu não estou tendo aquele resultado que eu buscava com aquele banco em específico. Para começar a entender onde o Customer Success entra nesse bololô todo aí de satisfação, fidelidade, mercado de recorrência, eu queria explicar primeiro o que Customer Success não é. Primeiro, lembra do vídeo da Judite, do Porta dos Fundos? O cara liga lá no central para tentar cancelar o plano dele de telefone, ele é transferido várias vezes, ele fica pé da vida e ainda não consegue cancelar. Então, isso é muito diferente de Customer Success. Isso é uma forma de atendimento extremamente tradicional que as empresas não estão utilizando mais, ou as que estão utilizando são só aquelas que são muito de poucos concorrentes no mercado. E isso é uma parte do negócio. Eu ter um atendimento, uma central de cancelamentos, por exemplo, é importante. Mas não como essa, claro, e o Customer Success ele excede isso. Isso é um pedacinho dos processos de sucesso do cliente. Então, CS é diferente de atendimento. CS é diferente de mágica também. Tem um caso legal, quando eu estava trabalhando na Sambatec, uma menina do comercial, ela veio me chamar, ela vendeu para um cliente muito difícil de lidar. Era um cliente que ligava muito chateado, muito nervoso, ele era extremamente exigente. E aí um dia ele estava no telefone, óbvio que ele estava nervoso, e ela me chamou, foi lá na minha mesa, já chegou assim, né? Ai, Lili, tudo bem com você? Ai, tô ótimo. Então, ela falando baixinho assim, eu já tinha certeza absoluta que era alguma coisa com aquele cliente. Aí ela me chamou e falou, eu tô com um fulano aqui na linha e ele tá um pouco bravo. E do outro lado eu tava ouvindo o cara gritando no telefone, pra vocês terem uma ideia. E aí ela falando comigo, né? Eu queria que você chegasse e falasse com ele no telefone e tal, eu queria que você fizesse sua mágica. Essa palavrinha pra mim foi chave. Por quê? Se eu fizesse mágica, eu poderia simplesmente fazer com que a minha empresa ficasse rica, por exemplo. Então eu não faço mágica.
O que eu acredito que o CS faça é que a gente consegue entender o que aquele cliente quer, em qual momento vai ser melhor para ele e como eu vou fazer ele alcançar um objetivo. E não é mágica, não é um dom. São as pessoas que são muito boas de relacionamento, são as pessoas que já são treinadas para gestão de carteira de cliente, ou que falam bem com o cliente. É muito pelo contrário, é uma relação lógica até. É o que o cliente quer, o que eu preciso entregar e como eu vou entregar. Simples. É diferente de mágica. É diferente da equipe que toma cafezinho com o cliente. Muitas vezes a parte do cafezinho vai ser importante. Eu me relacionar, eu conversar com o cliente, eu trazer um agrado para ele, levar ele num lugar legal. Mas se o meu relacionamento se baseia somente no cafezinho, uma vez por mês eu vou lá e tomo um cafezinho com o meu cliente, eu vou estar sentando na mesma mesa, falando as mesmas coisas, uma vez por mês. Em algum momento isso não vai ser sustentável mais. O cliente vai parar de alcançar um objetivo com o relacionamento comigo e vai ser uma coisa vazia, só tomar um café. Eu preciso ter um objetivo principal, preciso ter um foco. Então, CS é diferente da equipe de cafezinho, embora isso também seja importante. CS também é diferente de vendas. Normalmente as equipes de vendas, elas têm metas de produtos específicos, faturamento, contas vendidas, reuniões. O Customer Success é óbvio que vai ter uma meta de crescimento de volume, principalmente através daqueles clientes que já estão na sua base, as pessoas que já são suas clientes. Porém, se a gente focar somente na venda, somente no faturamento, eu vou ter um incentivo muito perverso e eu vou acabar me tornando um banco, onde você recebe uma ligação do seu gerente do banco. Oi, Lília, tudo bem? Eu estou aqui com um empréstimo que eu consegui para você de 100 milhões de reais e é só hoje, o gerente está maluco, é uma promoção ótima. Essa ligação para mim não faz sentido. Eu não quero um empréstimo de 100 milhões de reais. E mesmo que tenha uma condição financeira boa para eu fechar esse contrato, não faz sentido para mim. Então, às vezes eu vou pegar esse empréstimo, mas eu não vou conseguir pagar lá na frente. Então, quando a gente foca somente na venda para esses clientes que já estão conosco, eu acabo transformando o relacionamento somente naquele número, onde é financeiro, eu preciso vender, e está chegando o final do mês, eu vou vender para todo mundo, independente do que eu vou vender, e esqueço de gerar valor de verdade para o meu cliente. Então, CS também foca em faturamento, também foca em trazer mais negócios para a empresa, mas é diferente da venda. O CS também é diferente do suporte técnico. Suporte técnico, muitas vezes, é aquela equipe que vai ajudar o cliente quando ele teve algum problema. Eu não estou conseguindo acessar meus dados do cartão, não estou conseguindo passar uma transação. Ou, olha, eu estou tentando logar aqui na plataforma e não está abrindo meu login, eu esqueci minha senha, não estou sabendo recuperar. Essas são questões operacionais que normalmente elas são relacionadas ao técnico do seu produto ou serviço, de utilização em si, e elas são reativas. O cliente entrou em apuros, pediu ajuda e eu vou ajudá-lo. Aconteceu alguma coisa de errado. O Customer Success, ele é proativo. Eu vou atrás do meu cliente com algo que faz sentido para ele. Eu não espero ele vir até mim. E eu tenho todos os números que são importantes para ele. Então, é diferente do suporte. O suporte é reativo, o CS é proativo. O CS também é diferente de eu jogar confete para o cliente. Eu não posso ser só a pessoa que traz notícias boas, só a pessoa que o cliente pede, eu vou fazer tudo para ele. Eu tenho que ter também a minha visão como empresa e entender o que faz sentido para mim como empresa e o que faz sentido para quem está ali, que é meu cliente. Por exemplo, tem alguns tipos de cliente que a gente chama de bad fit. O que é um cliente bad fit? É um cliente que normalmente não faz sentido fazer negócio com a minha empresa. Por exemplo, eu posso ser uma empresa que fornece uma plataforma que ajuda no marketing digital, onde as empresas vão buscar adquirir mais leads, mais negócios, através de postar conteúdo na internet sobre o negócio dele, produto ou serviço. Para isso, para que eu me torne um cliente dessa plataforma, eu preciso ter um conhecimento mínimo do que é uma estratégia de marketing digital. Caso contrário, eu não vou saber que eu preciso postar um conteúdo, eu não vou saber por que eu não estou gerando oportunidade de negócio. Então, esse tipo de cliente, por exemplo, para esse tipo de empresa é um bad fit.
Eu não sei sobre marketing digital, eu vendo sobre marketing digital. Não tem como eu tentar vender para um cliente que eu sei que não vai obter um resultado tão cedo, ou que nunca vai obter um resultado. Então, eu preciso entender e saber falar não às vezes. Entender quais são os modelos de negócio que fazem sentido para mim e os clientes são melhores, mais rentáveis. E assim eu preciso expor isso com transparência com o meu cliente. Em várias situações, as empresas acabam se tornando fábricas de software ou fazem produtos completamente diferentes daquilo que elas já estão acostumadas porque os clientes pedem. Não é só porque o cliente te pediu que é necessário você fazer. É necessário você estudar também. Será que todos os meus clientes estão pedindo isso ou é só um pequeno? Será que o esforço que eu vou ter para desenvolver isso ou para criar esse novo produto vale a pena o retorno financeiro? Então, o CS também vai estudar esse retorno sobre investimento, também vai estudar o ROI que os clientes trazem para a empresa. Dentro da minha definição, eu gosto de falar que o CS é uma estratégia de negócios que vai gerar um aumento progressivo de receita através do relacionamento com o seu cliente. Na prática, agora vamos falar mesmo, né, o que é o Customer Success. Na prática, a gente pode aplicar o CS até dentro de uma padaria. Né? Então, como é que eu vou crescer cada vez mais os meus negócios, sendo que eu sou dona de uma padaria de esquina? Para aplicar uma estratégia de CS, o que eu posso fazer? Primeiro, o que meu cliente quer? Qual que é o resultado que ele está buscando aqui na minha padaria? É um sair com pão quentinho, por exemplo, no final da tarde. Então tá bom, beleza. Então eu já sei que eu preciso chegar aqui, meu cliente sair com pão quentinho no final da tarde. Então, como eu organizo a minha padaria como um todo para que meu cliente saia com esse pão quentinho? Primeiro, eu preciso fazer com que o caminho que ele passe quando ele entra na minha padaria, ele não vá direto onde ele pega o pão. Porque se ele pegar o pão e for olhar outras coisas dentro da padaria, o pão vai esfriar nesse meio tempo. Então, a parte onde ele vai pegar o pão tem que ficar ao fundo da padaria e no início eu posso colocar, por exemplo, uma manteiga, frios, vendas que eu não faria talvez, porque ele não lembra que na casa dele está faltando manteiga e que ali eu vou ajudar o cliente no momento dele. Entrando na padaria, ele está começando a pensar já no que ele vai fazer de noite quando ele chegar em casa. Então, beleza. Organizei ali com os frios. Meu cliente vai chegar lá no fundo, onde ele vai buscar o pão. Para que ele saia com pão quentinho, eu preciso orientar os meus padeiros a sempre deixarem uma fornada quentinha. Às vezes eu não vou conseguir manter uma fornada quentinha o dia todo, por exemplo. Então eu posso ter orçamento para manter uma fornada quentinha durante os horários de pico só. E aí eu instruo meus padeiros a manterem sempre o pão quente no horário de pico. E além disso, eu posso colocar uma plaquinha do lado de fora, onde o cliente vai pegar o pão, sabe? Escrito: cliente, você sabia que você pode pedir uma fornada para o padeiro? Ela vai estar te esperando. O padeiro pode estar lá no horário de pico, sempre perto, para estar sempre tirando uma fornada. Coloca uma, coloca outra. Coloca uma, depois coloca outra. E o cliente pode ter esse serviço que às vezes ele não tem nem noção que ele pode utilizar e que vai vir a favor do objetivo dele. Então, beleza. Peguei o pão lá no fundo da padaria. Agora eu preciso sair o quanto antes para esse pão não esfriar. Então, eu posso limpar o caminho da minha padaria, desse lugar onde ele pega o pão até onde ele vai pagar no caixa. E eu preciso instruir as minhas caixas, que elas têm que dar um atendimento de qualidade, claro, para o cliente voltar. Então, conversar, entender, saber se ele está bem. Mas elas não podem conversar demais também, porque esse cliente precisa sair com agilidade. Então, o atendimento e a orientação para os caixas tem que ser um atendimento de qualidade, porém de agilidade também. Com isso tudo, eu consigo fazer com que meu cliente saia com o objetivo dele cumprido, que é ter o pão quentinho no final da tarde. Se ele sai com esse objetivo cumprido, ele vai ficar extremamente feliz, ele vai ficar extremamente satisfeito, ele vai ter alcançado esse objetivo dele, ele vai voltar na minha padaria e ele vai indicar para outras pessoas também. Putz, toda vez que eu vou lá na padaria da Lili, eu consigo chegar em casa com um pão quentinho ainda, porque lá todas as coisas acontecem bem rápido, sempre tem uma fornada me esperando. Isso é uma estratégia de Customer Success aplicada dentro de uma padaria. Por que eu dou esse exemplo? Não é preciso ser uma empresa de software, não é preciso ser uma empresa de recorrência, embora isso ajude muito.
não é preciso ser uma empresa online, pode ser uma empresa offline. Então, o Customer Success, lembrando a definição, é uma estratégia de negócios. Não é uma área, não são as pessoas do atendimento. É uma estratégia que qualquer empresa, qualquer dono de empresa, sendo grande, sendo pequena, pode aplicar e fazer com que o negócio seja cada vez mais rentável através da base de clientes que já está com você. Então, para que isso tudo aconteça, meu cliente consiga ter esse resultado dele lá na padaria da Lili, eu falei com os padeiros, eu falei com os caixas, eu falei com quem organiza a minha padaria, eu falei com o financeiro para saber se eu tenho orçamento ou não para deixar uma fornada quentinha. Então, eu envolvi todas as pessoas que estão na minha padaria para fazer aquilo acontecer. E com as empresas não vai ser diferente. Eu vou precisar falar com o financeiro, com o atendimento, com o dono da empresa, com quem monta o produto. Então, eu vou precisar envolver todas essas pessoas no que o cliente faz, no que é importante para ele, e vou mostrar o que a gente precisa organizar em qual momento para que aquele cliente saia com o resultado que ele deseja alcançar. Então, para isso, eu preciso da empresa toda. Eu não consigo, sozinha, numa área de atendimento, fazer o Customer Success. Pode ser que eu dê um atendimento muito bom, mas se o cara lá do financeiro não souber cobrar meu cliente, por exemplo, eu dou um ótimo atendimento para ele, mas o cara do financeiro dá um soco na cara quando ele precisa cobrar, todo o meu bom atendimento vai para água abaixo. Ou, se eu posso fazer um produto ótimo, que faz sentido para o cliente, ele consegue atingir resultados com o produto, mas o atendimento é péssimo. Ele precisou de ajuda, acabou. Você não vai conseguir falar no call center. Isso também vai estragar a estratégia de CS. Então, eu preciso que toda a empresa esteja alinhada com esse objetivo e trabalhe em cima dele. E não seja somente responsável pela sua área, mas responsável pelo cliente. Isso é a cultura de customer centric, né, que todas as pessoas estão falando muito hoje, que é ter empresa focada e centrada no que é importante para o cliente. Simples assim. Beleza, Lilia, mas e aí? Como é que eu monto essa estratégia? Como é que eu começo? O que eu tenho que pensar? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Eu gosto de falar que o CS não existe uma receita de bolo. O CS ele vai ser muito focado em o que funciona melhor para o seu negócio. Então, o que funciona melhor para o meu negócio não necessariamente vai ser bom para o negócio de um outro. Então, é bom fazer teste sempre, mas eu gosto de acreditar que por alto dá para você seguir mais ou menos um caminho que eu vou mostrar aqui para montar uma área de Customer Success. Primeira coisa seria descobrir o que é o sucesso para o cliente. Como é que eu faço isso? Preciso entender quem que é meu cliente. Será que eu sei de fato quem é meu cliente? Preciso entender o que ele faz no dia a dia, o que ele faz na semana, qual que é a rotina dele. Tem um caso muito legal, quando eu entrei lá na Wirecard, eu fui visitar alguns clientes nossos no Rio de Janeiro. Teoricamente, né, os clientes que são da Wirecard têm uma empresa que transaciona online, vende produtos, pode ser cosmético, pode ser roupa, pode ser eletrônico. Então, normalmente já é um empresário, já tem um negócio ali para estar com a minha equipe, tem que ter um faturamento interessante já, porque a gente tem os nossos key accounts. Então, fui visitar nossos clientes com isso em mente, né? São key accounts, empresários, etc. E eu tive uma grande surpresa. É um cliente que já tem um faturamento super expressivo, maior do que grande parte dos empreendedores hoje, vende produto online, e o escritório dele fica numa sala dentro de um asilo, e a empresa é composta por 4 pessoas. Uma pessoa é gerente do e-commerce, então ela pensa em tudo que ela tem que fazer para a estratégia de marketing, como é que eu vou vender mais, quem são os clientes que estão comprando, como é que eu vou apresentar a caixa do produto. Ele gerencia tudo que é necessário de administrativo no negócio, é como se ele fosse o CEO. Tem a mulher dessa pessoa, que ela pensa no produto, ela cria o produto, ela é a cabeça do negócio. E eu tenho 2 pessoas que embalam o produto e enviam por correio e pegam eventuais dúvidas, não recebi o produto, aconteceu isso, o produto não veio legal. Então, isso me abriu muitos olhos, porque eu acreditava que era um key account, é um empreendedor, é um cara grande já, só que na verdade eles não tinham nem ideia direito do que eles estavam fazendo, eles sabiam fazer muito bem aquele produto que eles vendem, mas
mexer na plataforma, trabalhar com números e indicadores e falar de vender mais, e montar parceria, etc., foram coisas muito além do que eles já tinham vivido. Então, eu acabei pensando que é muito fácil e tranquilo a gente construir um produto financeiro dentro do ar-condicionado da Faria Lima, que é onde fica a Wirecard hoje. Então, é importante eu entender quem é meu cliente, onde ele vive, o que ele faz, quais são as atividades que ele tem que cumprir, quais são os números que o chefe dele, se for o caso, por exemplo, estão pedindo para que ele reporte, com quem que eu estou falando, se é um gerente, se é um CEO, se é um analista. Então, isso tudo vai importar muito para eu saber o que é o resultado para aquela pessoa, porque os resultados são muito diferentes. Às vezes eu busco, vamos falar de carro, por exemplo. Às vezes eu busco num carro conforto apenas. Eu quero um carro onde eu vou conseguir enfiar várias malas, viajar no final de semana e que eu vou me sentir confortável dirigindo. Eu quero um carro automático. Enquanto tem pessoas que vão buscar um carro que elas têm vontade de dirigir, que elas querem trocar marcha, um carro que vai de 0 a 100, não sei quantos segundos. Então, são tipos de objetivo muito diferentes para perfis muito diferentes. Eu moro em São Paulo, por exemplo, estou morrendo no trânsito todos os dias, e se eu tiver um carro que consome muito, para mim eu não vou alcançar um objetivo de longo prazo, que é fazer sentido, bater a conta de eu sustentar um carro e morar em São Paulo. Então, isso que é legal da primeira coisa no sucesso do cliente, que é descobrir o que é o sucesso. Simples. O que vai ser sucesso para mim quando eu vou comprar um carro? O que vai ser sucesso para mim se eu sou uma empreendedora online e estou falando de uma empresa financeira? E eu preciso entender até dele mesmo. O que meu cliente busca? Muitas vezes a gente tem vergonha de perguntar para o próprio cliente. Ô, fulano, ciclano, quando você pensou em comprar aqui um carro, que você queria com esse carro? Você conseguiu alcançar o que você queria com esse carro? Você compraria de novo? Valeu a pena você ter comprado um carro? Às vezes é uma pergunta simples, né? Se vale a pena ou não, mas que é muito importante. O cliente vai analisar tudo o que aconteceu com ele naquele relacionamento e vai te falar se aquele dinheiro que ele investiu, dinheiro, esforço e tudo mais que ele precisou para fazer aquela compra, valeu a pena. Se está cumprindo um objetivo para ele hoje. Então, às vezes, a gente esquece também de perguntar e de entender de fato o que é o sucesso para esse cliente. Fica aqui divagando, criando a entidade cliente, a gente está na sala montando o produto e fica assim, não, porque o cliente quer isso, ou o cliente quer aquilo, mas o cliente de fato não está lá. Ele não está te falando e você não buscou as informações com ele. Então não adianta a gente criar a entidade cliente do ar-condicionado da Faria Lima, porque eu não estou inserido no dia a dia, eu não sei quem é aquela pessoa, eu não sei o que é importante para ela. Uma coisa que é muito importante também, que é simples e às vezes a gente esquece como empresa. Cumprir as promessas de vendas. Às vezes o vendedor faz um mega discurso, lá na concessionária, por exemplo, o vendedor consegue convencer a pessoa de que é um carro específico para ela, aquele é o melhor carro. E depois, a hora que a pessoa começa a dirigir, ele vê que é um carro que consome muito. Ou ele vê que é um carro que não vai subir ladeira, é uma pessoa que mora na ladeira, é um carro 1.0. E eu não soube gerenciar essa expectativa da pessoa. E depois ela vai ligar falando que a minha empresa é péssima, que o carro é péssimo. Mas às vezes o carro 1.0 vai fazer mais sentido para uma pessoa que vai andar mais no trânsito, que não tem que subir muita ladeira. Alguém que mora, por exemplo, em Curitiba, que não tem muito morro. Então, é necessário entender toda essa noção de sucesso do meu cliente para que eu consiga gerenciar expectativas, cumprir o que eu prometi no momento da venda, seja para uma venda offline, como eu dei o exemplo agora de carro, como para uma venda online, por exemplo. Para o meu produto, a gente que é um software, é uma plataforma, eu falo para o meu cliente que ele vai conseguir vender mais, que toda compra vai ser aprovada no mesmo segundo. Você passou seu cartão de crédito, você já consegue receber o produto. Mas se eu prometer isso tudo para aquele meu cliente, por exemplo, que vende eletrônico, que é um tipo de produto de alto risco, tem muita fraude, muita gente que vende eletrônico falsificado, gente que tenta comprar telefone online com cartão de crédito roubado. Eu não posso aprovar isso de uma vez, do nada. Assim, eu preciso analisar. Esse cartão tá certo? Essa pessoa existe? Ela tá me dando um documento correto? Então, talvez, às vezes eu prometi na venda uma coisa que não faz sentido para aquele cliente, porque o negócio dele é de alto risco. A mesma coisa com o carro, a mesma coisa com a padaria. Às vezes eu prometi
uma Colomba Pascal cheia de chocolate, recheada, blá, 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 e a pessoa é diabética. Não vai cumprir com o objetivo dela. Então, às vezes, isso é até chamado de over-delivering. Às vezes eu tento oferecer coisas demais, coisas que eu acho incríveis e que são maravilhosas e que ninguém faz, só eu faço, meu concorrente não faz. Mas para aquele cliente não vai fazer sentido. É melhor você ficar com o simples. Eu não vou oferecer um carro esporte para alguém que mora em São Paulo e não gosta de viajar com carro, por exemplo. Eu só vou gerar um cliente insatisfeito, um cliente que não vai falar bem da minha marca porque ele não conseguiu alcançar aquele objetivo. Segunda coisa importante, depois que eu mapeio qual que é o sucesso para o meu cliente, o que ele está buscando, é entender as personas. Beleza, entendi o que as pessoas estão querendo, qual carro que elas querem, o que elas buscam no carro, quais são esses objetivos. E agora eu preciso entender quem está querendo o quê. Então, começa a desenvolver grupos, né, aglomerados de interesses. Então, eu tenho uma série de pessoas que moram em São Paulo, não gostam de viajar final de semana de carro, preferem viajar de avião, e não são pessoas que são muito ligadas à adrenalina, à emoção. Essas pessoas, muito provavelmente, elas vão querer um carro mais econômico, elas moram em São Paulo, ficam o tempo todo no trânsito, ou na Ricardo. Eu tenho clientes que buscam melhorar a qualidade de transações que são aprovadas. Então, muitas vezes os clientes eles estão buscando transações que não vão ser fraudulentas. Então, reduzir cada vez mais esse índice de transação fraudulenta, eu consigo ajudar meu cliente nisso. Enquanto eu tenho outro cliente que busca preço. Só isso. Ele quer que o produto dele seja o mais barato possível, que eu cobre o menos possível, que eu ofereça menos serviços para ele, porque ele já consegue fazer essa gestão de risco do lado dele, por exemplo. Então, eu preciso entender esses tipos e esses grupos diferentes de clientes e transformar isso numa persona. E o que é uma persona? Gosto de usar a série Friends para explicar. Para quem não conhece a série Friends, a grande maioria das pessoas que eu conheço assiste e gosta muito, são um grupo de amigos. Só que esse grupo de amigos é muito improvável, porque nenhuma dessas pessoas tem absolutamente nada a ver com a outra. Vou dar um exemplo. Essa moça de blusa branca ali no canto direito da tela, ela chama Mônica. E ela é fissurada em limpeza, ela é super sistemática, ela não gosta muito de sair, ela prefere ficar mais em casa. Enquanto essa loira da esquerda, que tá com uma blusa meio roxinha, tem um cabelo longo, ela chama Phoebe. Ela é toda paz e amor, ela é hippie, ela não tem um emprego fixo, ela gosta de tocar violão sentada na sarjeta de um café que eles gostam de ir. Isso que eu estou descrevendo as pessoas, do que elas gostam, quem elas são, o que elas fazem, é uma persona. E a persona ela vai trazer para mim, depois que eu definir quem são esses friends, né, quem são cada um dos amigos da minha empresa, qual que é a experiência apropriada que eu preciso oferecer para cada um deles. Por exemplo, eu tenho uma série de clientes que podem ser muito mais exigentes que outros. Na maioria das vezes, esses clientes que são mais exigentes, se fizer sentido, se eles me pagarem mais porque eles são mais exigentes, normalmente são clientes maiores, clientes que já são enterprise, empresas que compram vários carros para dar para os executivos da empresa como carro da empresa. Isso é um cliente enterprise que vai ter um nível de exigência muito maior e que vai requerer um atendimento mais rápido, de mais qualidade, que vai requerer objetivos, que objetivos sejam alcançados, né, de forma diferente, enquanto os clientes mais simples, pessoa física, por exemplo, eu só quero ter um carro 1.0, vão ser outro tipo de perfil, eles vão ter outra experiência. No meu caso, eu tenho clientes menores, que não têm tanta receita com a empresa e que precisam ainda ter um atendimento de muita qualidade. Eu estou falando de um empreendedor. Se eu não vou ajudá-lo, ele não vai conseguir prosperar no negócio dele. Então, eu preciso entender como eu ajudo, gastando o mínimo possível, mas ainda assim conseguindo fazer com que esse cliente alcance o objetivo dele. Então, eu entender o objetivo principal, o sucesso, a persona e como eu vou fazer essa persona chegar no objetivo dela, que é a experiência apropriada, eu já consigo entender mais ou menos que tipo de serviço eu preciso prestar, quais são os processos que esse cliente vai ser submetido, quais são as pessoas que vão atender, quais são os produtos que eles vão querer, que eu vou poder vender para eles. Terceira coisa, mapeei o sucesso, mapeei agora as personas, entendi quem são meus clientes,
o que cada um deles quer. E agora eu vou falar sobre churn. O que é o churn? É exatamente, vocês estão vendo aí nesse GIF. Não adianta eu colocar cliente para dentro e vendendo, vendendo, vendendo e esses clientes todos saírem ou começarem a falar muito mal da minha empresa. Eu vendo para um cliente, mas eu faço com que esse cara comece a falar mal de mim e eu perca a venda para outros dois que eu estava falando. Isso é o churn. É um cliente não comprar mais com você, nunca mais comprou uma vez e nunca mais vai comprar porque ele está insatisfeito, ele não conseguiu atingir o objetivo dele. Ou quando eu estou falando de uma plataforma de recorrência, por exemplo, Netflix, quando eu cancelo. Por que eu cancelei meu contrato? Eu preciso entender que tipo de experiência eu estou oferecendo e por que as pessoas estão cancelando o contrato ou estão deixando de comprar comigo. É uma relação muito simples, que é essa do CAC versus o LTV. O CAC é o custo de aquisição por cliente. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de um negócio de recorrência, de um Netflix, eu tenho um custo para adquirir um cliente, um custo que eu coloco anúncios no marketing digital, coloco anúncios em vários sites, eu coloco um spot de rádio no carro falando sobre Netflix, redes sociais. Então, isso tudo é um custo que é dividido pela quantidade de clientes e que eu vou entender quanto cada cliente mais ou menos vai custar para a minha empresa trazer. Então, no caso de uma venda pontual de um produto só, por exemplo, Starbucks, vou vender café. O custo de aquisição é o custo que eu coloco outdoor na rua, é o custo de colocar o Starbucks nos jornais e quantos clientes já compraram com o Starbucks. Eu vou dividir esse custo aí todo por quantas pessoas já foram comprar no Starbucks. E para que eu melhore esse custo e deixe ele cada vez mais balanceado com essa outra métrica que é o lifetime value, é o quanto de receita aquele cliente me deixa ao longo da vida dele. Por que eu estou falando em balancear essa relação? Se eu tenho uma empresa que eu tenho um custo de aquisição por cliente, o cliente vai lá uma vez só e compra, eu tenho que toda vez gastar esse custo para ir uma pessoa lá e comprar uma vez. Agora, quando eu tenho esse custo e essa pessoa compra uma, duas, três vezes, eu vou balanceando quanto de receita um cliente só gera para minha empresa. Então, a ideia do CS é eu trazer cada vez mais lifetime value para os meus clientes. Então, se eu estou falando de um negócio que não é recorrente, eu vou lá, comprei uma vez um carro, eu preciso entender o que eu posso fazer para que eu compre um carro, a minha mãe compre um carro, meu esposo compre um carro e eu volte a comprar um carro daqui a 5, 10 anos, de novo, da mesma marca. Então, eu preciso criar essa recorrência. E também, quando eu estou falando de recorrência, o Netflix, por exemplo, eu vou assinar a Netflix. Vamos supor que meu custo de aquisição seja R$ 200. E a assinatura do Netflix eu não sei quanto está hoje, é 20, vamos supor. Eu preciso de pelo menos 10 meses que eu seja assinante do Netflix para que eu, pelo menos, não dê prejuízo para a Netflix, certo? Então, para chegar a R$ 200 que o Netflix gastou para que eu seja uma cliente, eu preciso ficar pelo menos 10 meses pagando R$ 20 para chegar no 0 a 0. Então, isso é importante do CS, é eu conseguir passar esse tempo do 0 a 0, que é o Month to Recover CAC, que é uma métricazinha MTRC, e eu consigo aumentar o lifetime value com o CS e eu vou fazendo essa relação, cheguei no 0 a 0. Tudo que vier depois do 0 a 0 vai ser cada vez mais rentável para minha empresa. Então, eu consigo melhorar esse relacionamento e o quanto eu estou conseguindo de receita por essa base de clientes. Por isso, eu falo que o Customer Success é algo exponencial. Você já tem aquela receita dos clientes que estão pagando para você ou dos clientes que já compraram e você vai fazer com que eles comprem cada vez mais e fiquem cada vez mais com você. Então, você está multiplicando algumas vezes aí por cima essa receita que você já adquiriu. E aí, o que é importante saber por que as pessoas deixam de comprar comigo? Isso é um feedback muito importante também. Por que elas estão deixando de comprar comigo? Entender a fundo, né? Será que elas não conseguiram alcançar aquele objetivo? Ou será que elas alcançaram o objetivo, mas o atendimento foi muito, muito ruim a ponto de fazer com que elas se desligassem ou não comprassem mais de mim? Ou será que elas não conseguiram alcançar aquele objetivo? Foi tudo uma relação legal, mas elas não conseguiram alcançar o que elas queriam. Entender quais são esses motivos. Agrupar e categorizar. Olha, eu tenho uma série de clientes aqui que considera que meu atendimento não é legal. Olha, ou eu tenho uma série de clientes aqui que considera que
Num primeiro momento o carro é muito bom, mas depois ele vai começar a gastar demais na rua por conta do trânsito e isso acabou não sendo positivo. Então, agrupar quais são esses motivos, entender de quais personas estão vindo cada um dos motivos. Normalmente o churn, ele acontece por um grupo específico de pessoas, por conta de uma coisa específica que para aquela persona não é legal. Eu preciso divulgar também essas informações de por que os clientes estão saindo. Trazer para a minha empresa que, olha, a grande maioria dos clientes que estão entrando hoje na Workcar está achando que está demorando muito para uma compra ser considerada como saudável ou não. Então, eu preciso melhorar esse tempo. Isso, às vezes, não depende de mim, depende de outra área, que vai falar, por exemplo, sobre o risco de cada uma das transações. Então, é trazer isso para a empresa como um todo e montar planos de ação para fazer com que esses clientes não saiam mais por esses motivos. Porque aquele exemplo que eu dei da Judite, o vídeo da Judite, ele é muito legal para falar sobre isso, que ao invés de eu ficar lá no telefone fazendo com que a pessoa não desligue, não peça o cancelamento do contrato, é muito melhor eu fazer com que ela não chegue até ali. Então, eu criar planos de retenção proativos, ao invés de criar planos de, se o cara tentar ligar aí para desligar ou para cancelar o contrato, fica com ele uns 30 minutos aí na linha, transfere ele para 4, 5, 6 áreas diferentes que ele vai desistir de cancelar. Eu vou gerar insatisfação, as pessoas vão falar mal do meu negócio, eu vou parar de vender para outras pessoas que são amigas dessa e vou acabar reduzindo o mercado que eu consigo atingir. Então, é melhor eu trazer planos para que essas pessoas não cheguem até esse ponto do cancelamento. E para isso, nada melhor do que eu entender a fundo o motivo real que as pessoas estão cancelando. E, por último, eu preciso evangelizar a empresa para que isso não aconteça mais. Porque, como eu disse no exemplo da padaria, não depende só de mim. Eu dependo da pessoa que faz o meu produto, eu dependo da pessoa que organiza a minha loja, eu dependo do meu vendedor, eu dependo de todo mundo para fazer com que o cliente tenha uma jornada tranquila. E aí, eu entro no quarto ponto, que é montar a jornada do cliente. Por que isso é importante, né? Essa imagem é muito legal, que eu acho que ela exibe bem o que é a jornada. Se eu perguntar o que está acontecendo em cada um desses slides, em cada uma dessas imagens, vocês vão saber responder mais ou menos. Olha, na primeira etapa a gente prepara o solo com nutrientes, um solo que esteja bom para criar uma planta, não esteja seco, por exemplo. Eu planto a semente, escolho a semente daquilo que eu quero, vou regando a planta, dando sol, dando nutrientes, faço com que ela cresça cada vez mais, receba aí tudo que ela precisa, e depois eu também continuo fazendo isso, dou cada vez mais nutrientes para ela crescer e se tornar uma planta cada vez maior. Com o relacionamento com o cliente, funciona exatamente do mesmo jeito. A diferença é que eu não sei os processos e às vezes eu não sei nem as etapas que o cliente vai passar para ele se tornar uma árvore. Então eu não sei quando ele é sementinha, quando ele é árvore, que tipo de nutriente eu tenho que dar em qual momento. Então o mapeamento da jornada vai ajudar muito nesse ponto. Quais são as etapas que meu cliente é submetido? Então, no momento que ele está considerando comprar um carro ou adquirir um meio de pagamento para o negócio dele, o que ele está fazendo? Ele está olhando na internet? Se ele está olhando na internet, o que ele está sentindo? Ele está vendo a minha marca? Ele não está vendo? Eu apareço? Eu não apareço? Então, eu acho que é importante a gente mapear todos esses momentos e saber o que eu preciso fazer com o meu cliente para conduzir ele até aquele objetivo final. Porque se eu simplesmente colocar um solo, jogar uma semente e esperar com que a planta nasça, ela não vai nascer. Eu preciso saber o que fazer em cada etapa para que ela se torne uma árvore. E o cliente vai ser exatamente a mesma coisa. Eu preciso saber o que fazer e quando fazer para que ele se torne cada vez mais rentável para minha empresa e tenha cada vez mais sucesso. Então, o básico aí, identificar fase, etapa, quais são os processos e quais são as emoções que cada um dos processos causam no meu cliente. Para isso, eu preciso envolver os líderes da minha empresa, eu preciso envolver analistas também, que são as pessoas que estão lá na hora e sabem o que está acontecendo com o cliente ou com o produto. E até mesmo a diretoria da empresa é importante construir essa jornada e entender essas fases e etapas. Para isso, a gente vai criar, óbvio, depois de montar plano de ação para melhoria de gargalo, onde o cliente tiver uma emoção ruim, o que eu vou fazer para essa emoção ruim se tornar uma emoção boa?
de novo, eu vou precisar de todo mundo para que isso aconteça. Então, montar esse quadrinho, essas etapas e os processos e trazer todo mundo para perto e construir isso a 4, 5, 6, quantas mãos for necessário. E, obviamente, eu preciso refazer esse processo com alguma frequência. Não adianta eu fazer jornada do cliente uma vez, estou indo lançar meu produto e depois nunca mais vou revisitar essa jornada, porque o cliente muda. Assim como a nossa empresa muda, está sempre lançando um novo produto, pensando em uma nova coisa, um novo processo, meu cliente também vai mudar, ele também está passando pelo mesmo processo de mudança e de crescimento como empresa. E se eu não entender que ele vai mudar e que às vezes ele vai buscar novos objetivos, eu não vou conseguir acompanhar essa necessidade dele e eu vou estar sempre entregando exatamente a mesma coisa. Por exemplo, a Blockbuster. A Blockbuster é uma empresa que faliu. E eles eram gigantes, eles eram considerados super inovadores no mercado deles, mas eles faliram porque eles não conseguiram acompanhar essa mudança do cliente. Eles não perceberam que o cliente tinha uma necessidade cada vez maior de ter as coisas na mão quando ele precisasse, não tiver que sair de casa. O cliente não quer mais sair de casa para ter algum produto ou serviço ou ver um filme. Ele precisa ter isso naquele momento. A nossa sociedade hoje está focada bastante nisso, na redução de tempo, e a Blockbuster não soube identificar isso e acabou morrendo. Então, por isso é importante a gente refazer o processo de tempos em tempos. E para o último, quinto passo, depois eu defini o que é sucesso para o meu cliente, quais são os meus clientes, quem são eles, onde eles estão, por que eles deixam de ser meus clientes quando eles fazem isso, né? E mapear a jornada por quais são os períodos que eles passam, quais etapas, eu vou para esse último passo que é entender quais são as métricas que eu tenho que acompanhar. Não adianta eu querer começar a olhar métrica já de início se eu não sei nem para onde eu estou olhando, quem são meus clientes. Então, só agora eu falo sobre métricas e aqui eu trouxe um dashzinho com algumas métricas que podem ser acompanhadas, por exemplo, no financeiro, qual que é a retenção dos meus clientes? Então, por exemplo, se eu sou um negócio de recorrência, o Netflix, qual que é o tempo médio que o meu cliente fica comigo? Em quanto tempo ele acaba saindo? Então, qual que é o lifetime value dele, né? Ele pode ficar aqui durante 3 meses, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Ou para um cliente, por exemplo, que é uma venda pontual, fui lá e comprei um carro. Em quanto tempo eu vou precisar trocar esse carro? Eu volto a comprar? Eu indico meus parentes, meus familiares, meus amigos? Podem ser métricas legais para a gente acompanhar se a gente está conseguindo cumprir com esse objetivo. Quando eu estou falando, por exemplo, de uma equipe de gerentes de conta, eu posso falar, por exemplo, de produtividade. Das contas que eles têm hoje na carteira, eles estão atingindo o potencial máximo dessas contas? Eles estão fazendo apresentações de resultados para o cliente, garantindo que esse cliente veja esse resultado? Ou eu posso falar de saúde, por exemplo. O indicador de saúde é um indicador mais utilizado em Customer Success, que ele é mais assertivo até do que o índice de satisfação. O índice de satisfação tradicional, uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria minha empresa para um amigo ou familiar, mas eu posso usar um score de saúde, por exemplo, que vai compilar o quanto esse cliente usa de produto, como que esse cliente se comporta com o meu produto, se ele está falando bem ou mal de mim nas redes sociais. Eu posso envolver uma série de indicadores e criar um número, por exemplo, que vai de 0 a 100, e que cada um desses quesitos eu vou dar uma nota e um peso. Isso vai compilar num indicador só, que a gente chama de indicador de saúde. Lá na Oricard a gente utiliza o indicador de saúde e ele é muito mais assertivo para a gente porque eu consigo entender se meu cliente está vendendo bem ou mal, se ele está tendo muitas transações fraudulentas ou não, se ele está conseguindo fazer com que os clientes dele voltem a comprar com ele, qual que é o melhor dia que ele vende, se ele vende mais na segunda, na terça, se é mais às 3 da tarde ou meio-dia. Então, eu consigo trazer todos esses dados e saber o que é um cliente saudável ou não e me orientar por isso. Olha, cada um desses dados tem um peso, eu vou construir um indicador aqui e vou saber se o cliente tiver com esse indicador de saúde baixo, eu sei que, no geral, as coisas não estão boas para ele, porque muitas vezes um cliente vai me dar 10 na pesquisa de satisfação, mas ele não vai ser fiel, ele vai acabar saindo, vai terminar o contrato comigo, ou nunca mais vai comprar de mim, e eu vou achar que está tudo bem, porque ele me deu 10 na pesquisa de satisfação. Então, esse indicador de saúde é um indicador que mostra o engajamento, né? Por exemplo, uma venda pontual no Starbucks.
A pessoa que veio aqui, ela voltou a comprar, isso eu posso colocar um ponto a mais para ela se ela voltou a comprar. Se ela está falando bem da Starbucks em rede social, posso criar inteligência artificial para mapear isso e dar um ponto a mais para essa pessoa que fala bem de mim. E aí eu vou construindo esse indicador e sabendo quem são os clientes mais saudáveis e criar estratégias com esses clientes que já falam bem de mim, gostam do meu serviço e têm um resultado comigo. E eu vou entender também os clientes que não estão tão bem e que eu preciso agir de forma reativa. Saber que ele está em apuros, eu vou precisar fazer alguma coisa para reter aquela pessoa. Então, isso vai ser um indicador que vai orientar bastante o sucesso do cliente, ou até os de produto. Quando eu estou falando, por exemplo, de um software, se meu cliente, na minha plataforma, por exemplo, que é tipo uma conta de banco, se eu estou sacando meu dinheiro, eu estou vendendo online e tal, se eu estou sacando, tá tudo bem. Agora, se eu vender online e não sacar meu dinheiro, e aí? Para que eu estou usando meu dinheiro? Eu preciso fazer com que aquele cliente saque e utilize para pagar um fornecedor, para fazer mais produto. Caso contrário, eu vou vender uma camiseta uma vez e acabou, não vou vender mais nada. Então, fazer com que esse cliente continue sempre vendendo e sendo cada vez maior, né? E por isso, eu termino relembrando aquele softwarezinho de inglês que me falou que clientes e bem-sucedidos não fazia muito sentido. Era melhor usar clientes felizes ou satisfeitos. Mas, com a apresentação de hoje, eu espero ter ajudado a mostrar que os clientes bem-sucedidos são clientes que vão ser cada vez mais fiéis, vão trazer cada vez mais pessoas para comprar da minha loja e vão comprar cada vez mais de mim. E que faz sentido sim eu falar que um cliente meu é bem-sucedido, porque meu cliente feliz e meu cliente satisfeito, muitas vezes eles vão terminar o contrato comigo, eles nunca mais vão comprar da minha loja. Mas o meu cliente bem-sucedido é um cara que sempre vai comprar de mim, vai continuar lá e vai falar bem de mim para amigos, família, colegas de trabalho e vai acabar comprando mais da minha loja. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aí meu e-mail, meu LinkedIn, meu Facebook para ficar à vontade de entrar em contato comigo, para falar sobre o sucesso do cliente, para falar sobre gestão de equipe. Estou super à disposição e espero que tenha sido bom. Obrigada de novo pelo convite, viu, Pam?